Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começa hoje uma etapa importante do nosso estudo sobre o segundo novíssimo, juízo. Começamos hoje a estudar o juízo universal, o juízo final. Nós professamos no credo que nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vimos também que essa expressão não exclui o juízo particular, mas ela é, sobretudo, dirigida a essa realidade que é o marco da consumação da história dos homens, o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim do tempo com o T maiúsculo, porque o tempo está destinado a desaparecer, dando lugar à eternidade, que já é uma realidade. Na eternidade não existe antes nem depois, mas apenas o presente. E disse quão difícil é entrar na nossa cabeça a ideia de uma realidade que não está sujeita ao antes, durante e o depois. Em todo caso, já não há tempo. Essa expressão do livro do Apocalipse, vimos aqui dezenas de vezes. Novíssimos, as últimas realidades que acontecerão entre terminada a nossa aventura aqui na Terra, são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Da morte já tratamos, do juízo terminamos no encontro passado de tratar de abordar o tema do juízo particular. Assim como o juízo particular, não se encontram elementos, fundamentos bíblicos, indícios claros, evidentes, pelo menos nos primeiros livros da Revelação, os primeiros livros do Antigo Testamento, porque a fé de Israel ainda não amadurecera, Deus ainda não se dignara revelar essas verdades, e todos nós sabemos que a revelação de Deus, ela considera a capacidade limitada do ser humano, assim como na escola, o aluno, quando a criança que vai para a escola, na infância, no pré, no jardim, qualquer nome que se dê, aos primeiros anos da formação de uma criança que saiu do berço, que saiu do aconchego do lar e que está aprendendo as primeiras regras, os primeiros rudimentos do ensinamento que os professores estão a dispensar, elas não têm capacidade para assimilar aquelas realidades que em anos mais adiante, num grau de ensino mais elevado, o ensino médio, faculdade, etc., a criança vai aprendendo de acordo com a capacidade que ela tem de assimilar, de compreender as realidades. E é em função disso que se desdobra a formação, a educação de um ser humano. Seja numa escola ou escolas, seja dentro de casa também. Pois bem, essa é a mesma pedagogia de Deus. Esse povo que eu escolhi é um povo de uma cerviz dura, completamente ignorante. Nunca Deus ainda havia se revelado ou revelado nada para esse povo. Deus então vai pacientemente transmitindo ensinamentos.
Isso significa que os ensinamentos mais elevados, e dentre eles, o próprio ser de Deus, a ideia de eternidade, de recompensa após a morte, de vida após a morte, a existência da recompensa, a recompensa para os bons, que é uma, a recompensa para os maus, que é outra. Essas realidades, Deus considerou prudente não revelá-las num primeiro momento. Israel, então, vai aos poucos tendo essas noções. Deus, aos poucos, vai revelando essas realidades. Até que, no Antigo Testamento, os livros mais próximos da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já têm uma noção muito mais elevada, muito mais elucubrada. As verdades estão muito mais esclarecidas, mais elementos a respeito de verdades que, no tempo de Abraão, não se tinha absolutamente noção, idem no tempo de Noé, idem no tempo de Adão. A humanidade é uma criança que está destinada a adquirir muitos conhecimentos. O povo hebreu, que tem origem em Abraão, idem. Então, é assim que se desdobra a revelação cristã. Por que eu disse isso? Porque a ideia de um juízo universal não se pode encontrar nenhum elemento claro nos primeiros livros da Bíblia. Porque se trata de uma realidade pós-morte. Porque se trata de uma realidade que vai ser presidida por Jesus, do qual Adão, Eva, Noé, Abraão não tinham nem ideia. Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse Jesus. Obviamente que Jesus falou isso. Abraão acreditou isso, lhe foi creditado em conta de justiça. Mas não tinha noções de vida eterna, de vida após a morte, de juízo particular que acontece após a morte e juízo final. Em todo caso, vamos lá para o Antigo Testamento para a gente perceber as ideias mais rudimentares. Qual era a noção que o povo hebreu tinha de um Deus que se relacionava com todos, que julgava todos. E aí já entramos, qual é a primeira vez que Deus emite um juízo, veja, juízo entre aspas, a respeito da humanidade toda. Deus diz para uma pessoa: eu me arrependi de ter criado a humanidade, vou enviar o dilúvio. Trate você de construir uma arca, porque fareis chover sobre a terra. Então, o dilúvio, no tempo de Noé, é a primeira, eu repito, se quisermos usar aqui um juízo, que não tem nada a ver com o juízo final, que vai acontecer no derradeiro instante da história da humanidade, mas a primeira vez que Deus se imposta contra todos, emite um juízo de valor. Qual é o juízo de valor? A humanidade toda se afastou de mim. A humanidade toda se desviou. Me arrependo de ter criado o homem. O verbo arrepender, aqui nós já explicamos quando estudamos o livro do Gênesis, versículo por versículo. É um antropomorfismo para dizer: aquilo que a humanidade fez, eu reprovo, eu rejeito o pecado dessa humanidade. Aquilo a que ela chegou, aquilo que ela praticou, o lugar em que ela hoje se encontra, são reprovados categoricamente por mim. Por isso vou renovar a humanidade com o dilúvio. Vamos à frase, por favor. Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 7, todos juntos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei,
e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Aqui é um juízo, se nós quisermos, entre aspas, Deus julgou a humanidade inteiramente mergulhada na maldade. E agora vai renová-la, agora vai purificá-la com o dilúvio. Para isto, a criação passará por esse processo de purificação. É a primeira vez que Deus emite um juízo sobre todos. Com Adão e com Eva, por que fizeste isto? A serpente me deu o fruto e eu comi. Adão, por que fizeste isto? A mulher que tu colocaste do meu lado, ela me deu o fruto e eu comi. Aqui é Deus se relacionando com um e Deus se relacionando com uma. Deus emitindo um juízo pessoal, individual. Ele emitindo um juízo de valor sobre a atitude de Adão. Depois, um juízo de valor sobre a mulher. Aqui não, no dilúvio não. É um juízo sobre todos. Então, é a primeira das primeiras das primeiras, é a mais antiga das mais antigas ideias do Antigo Testamento de um juízo universal. Está claro? Agora vamos ao segundo juízo. Noé entra na arca, chove durante 40 dias, 40 noites. Depois as águas baixam, Noé sai da água, quando as águas baixam, Noé sai da arca. Seus filhos Sem, Cam e Jafé. Tem um episódio que ele fica embriagado e nu. O seu filho Cam viu a nudez do pai, já tinha sido abençoado, mas era para ser amaldiçoado, mas por causa da bênção anterior não foi, mas o seu filho foi. E depois desse episódio, a humanidade se multiplica, desses 3 filhos, vêm outros filhos e netos e bisnetos, e tem um episódio onde Deus vai emitir um juízo negativo sobre toda a humanidade e vai dividi-la. E a humanidade não mais vai se entender. Estou tratando de que episódio? A Torre de Babel. Então, a destruição, o dilúvio, o contexto do dilúvio e o contexto da Torre de Babel são nos livros mais antigos da Bíblia, estamos no livro do Gênesis, os episódios primeiros que mostram Deus emitindo um juízo sobre a humanidade toda. Estamos terminando esse primeiro bloco. No segundo ainda vamos permanecer, como aliás em várias aulas vamos permanecer no Antigo Testamento, Deus julgando todos, emitindo um juízo com um castigo imediato, é o caso do dilúvio e da Torre de Babel, emitindo também um juízo de valor, ameaçando um castigo que ainda vai acontecer, Deus se dirigindo a nações inteiras. Primeiro, Deus se dirige a Israel, julgando o povo todo, julgando também a Assíria, os inimigos de Israel, julgando Babilônia, julgando o Egito, julgando os edomitas, julgando os filisteus, os edomeus, os gergeseus, os jebuseus, etc. Qual é a ideia desse estudo? É possibilitar a vocês que, é a ideia de que, quando nós chegarmos no Novo Testamento, a ideia do juízo final, ela não é uma novidade absoluta, porque Deus que emite um juízo de valor, um julgamento, que pode redundar benéfico ou maléfico para uma pessoa, ele faz o mesmo com relação a povos inteiros, a nações inteiras, ao mundo inteiro, a humanidade inteira. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.